que as coisas nem sempre podem ser do jeito que você está pensando. E como assim não é do jeito que eu estou pensando? O que vocês vão falar pra nós? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar alguns estereótipos que a gente até afirmou ou não, ou outros estereótipos, e nós vamos trazer aqui como é que fala, uma outra alternativa, um what else aqui, que é como você pode subverter aquele estereótipo que há tanto tempo já tá aí empenhado, impregnado e agarrado nas histórias, tá? E para começar essa nova discussão, o nosso palestrinha do coração, aquele que sempre fala com a razão, vai começar com o futuro distópico. Pois é, eu quis trazer isso aqui porque a gente já falou tanto sobre o futuro distópico, a gente fez um papo de mestre só sobre apocalipses, formas de apocalipse diferentes e tal. Que ficou no passado, acho que as pessoas não veem porque elas não rodam até os primeiros vídeos. Aliás, vale um remember desse daí depois, futuramente, uma segunda versão. Novos apocalipses. Novas maneiras de acabar com o mundo. Eleições. Vai fazer um só sobre apocalipses climáticos, assim. E se derreter a calota? Apocalipses eleitorais. E se chover muito? E se fizer um calor igual Goiânia. Brasil? Mas o que acontece? Normalmente, por causa do Lancer que a gente está jogando, eu estive pensando recentemente em cenários de fantasia em que acontece o contrário do futuro distópico, em que acontece o futuro utópico. Porque o futuro distópico é um clichê. O futuro distópico está aí na ficção bombando. Todo mundo só consegue olhar pro futuro e falar, fudeu. Por diferentes motivos. Então os caras vão lá e falam, fudeu, derreteu a calota, Waterworld. Não derreteu a calota, Mad Max. Então assim, a coisa vai desandando. E, a gente tava jogando no cenário do Lancer, e o cenário do Lancer é inspirado nesse sentido, ele puxa do Star Trek, é a mesma coisa do The Orville, que é uma série da Star Plus, que são todas inspiradas no Star Trek, em que você tem a humanidade numa utopia. Né? Você não tem uma distopia. Os caras desenvolvem uma forma de produzir matéria a partir do nada, e aí eles nunca explicam, porque eu imagino que seria bem difícil de fazer isso. E aí, a partir do momento que você pode... Pois é. Mas a partir do momento que você pode imprimir o que você quiser, produzir a comida que você quiser, não faz sentido você brigar, sei lá, por conceitos como propriedade privada. Né? E nesses mundos, você normalmente tem uma utopia, você não tem mais brigas sobre direitos civis, todo mundo é igual, a igualdade absoluta, enfim. E aí, os conflitos no futuro utópico surgem, muitas vezes, da oposição entre a utopia e o que ela oferece com quem não concorda com a utopia, ou com quem não tem acesso, ou com quem quer preservar o que eles consideram como direitos que eles têm antes da utopia. Nem todo mundo quer ser igual a todo mundo, às vezes as pessoas se consideram superiores. Então você vai ter monarquias espaciais absolutistas, né? Você vai ter impérios, você vai ter os Klingons, você vai ter... não sei lá. Então, eu trouxe esse tema porque eu acho que pode ser um bom exercício mental para quem está pensando em criar cenários próprios. Ou mesmo não precisa ser cenário próprio, mas pensar em aventuras próprias, que é muito fácil você pensar em futuro distópico, porque você está cheio de referência aí na literatura, na ficção, nos jogos, etc., no quadrinho. Mas como é que funcionaria uma utopia? Como é que você elaboraria uma utopia? Porque a distopia é fácil. É o que eu falei, você só escolhe uma tragédia climática, política ou qualquer coisa do tipo e pensa, caralho, quais seriam as consequências disso? E você tem um monte de ficção para te ajudar nesse sentido. Mas a utopia é mais difícil. Como é que você resolve o problema A, o problema B, o problema C? Então você tem que pensar, como é que funciona essa utopia? Que tipo de situação precisa acontecer para ela chegar? Que tipo de governo vai ter nessa utopia? Que tipo de governo mantém uma utopia? Quão sustentável é essa utopia? Que tipo de desafio ela enfrenta? Quão utópica ela é? Né? Esse pensamento da utopia, eu acho que ele é tão alienígena pra gente, que, principalmente no âmbito da RPG, tanto por você bombardear diariamente pela distopia, que quando o pessoal tava montando os personagens de Lancer, eles tiveram problemas em entender que eles viviam num futuro perfeito. Aí um falou assim, eu vim de uma colônia penal. Eu falei, não, cara, não existe colônia penal. O sistema penal da União é um sistema de reeducação, onde as pessoas parecem que estão no hotel 5 estrelas lá vivendo, igual uma prisão dinamarquesa, sabe? Eles não ficam em colônias penais capinando asteroides. Não existe esse conceito bárbaro. Capinando asteroides. E aí eu falei, não, então meu planeta foi invadido. Eu falei, não, cara, a União, ela chega no planeta e oferece diplomaticamente pra se unir à União. Ninguém força ninguém a nada. A galera não conseguia montar personagem porque todo mundo queria ter uma tragédia na história dele. E por ser oriundo de uma distopia. Né? O Star Trek quase não foi pro ar exatamente porque o conceito era esse. Como assim a Terra não tem dinheiro? Como assim não precisa disso? Como assim você tem um russo e um americano trabalhando junto no meio da Guerra Fria? Então, assim, eram conceitos, cara, que... tinha uma mulher negra que tava ali na área de comando como uma das oficiais da nave. Ela era telefonista? Ela era telefonista, mas ela tava lá. Mas era um oficial, né? Tinha a mesma patente do cara que pilotava a nave.
Exato. É a mesma responsabilidade. Que inclusive foi o que a Whoopi Goldberg falou, né? Quando ela resolveu ser atriz. Falou, mãe, tem uma mulher negra na televisão e ela não é empregada. Exatamente. Exato. E o Gene Roddenberry, não é Goodberry, Gene Roddenberry, né, que chama? Roddenberry. Rodden, uma coisa assim. Que ele fala que ele fez esse esforço justamente porque ele queria pensar, ele estava no auge do movimento dos direitos civis. Então a primeira coisa que ele pensou é, eu quero uma utopia em que não exista mais necessidade de brigar por essas coisas. E aí ele... Tanto é que eles são das primeiras séries a ter romances interraciais. Mas eu acho que é interessante justamente porque quando você tá pensando em uma utopia, é natural que você comece a pensar do tipo, mas é uma utopia mesmo? Aí você fala assim, mas é uma utopia ou é uma utopia? Fachada, não. É uma utopia fachada, não. É só da elite essa merda. Eu tenho certeza de que os pobres estão tudo no subsolo, entendeu? Tipo... E aí, tudo metrópolis. Entendeu? Tipo, eles estão todos fora do biodomo, sendo mortos pelos mutantes. Tipo, alguma coisa tá acontecendo. Tem um fundo sombrio nessa utopia, porque às vezes isso pode ser também um processo de criação, entendeu? De você falar, pô, os caras vivem na utopia e eles aceitam a utopia, ou eles vivem e acham tudo muito estranho, e aí eles querem expor aquilo, ou então eles estão tentando descobrir o que tem no Soylent Green, afinal, sabe? Tipo, será que isso aqui é uma coisa que eu queira comer mesmo? Se bem que o Soylent Green é uma distopia, mas enfim. O meu ponto é, dá pra você elaborar cenários em que você subverta o futuro distópico e elabore o futuro utópico, inclusive tornando uma dificuldade pra você mesmo, que é o que eu falei, qual é o conflito? Qual é o conflito que você tem numa utopia? E o engraçado é que Star Trek, ele é um mundo utópico, ele é um mundo, entre aspas, porque assim tem os problemas lá, né? Mas ele é um mundo onde a sociedade achou o caminho pra viver da melhor maneira, tirando os preconceitos, tirando tudo. Só que, de acordo com a própria história deles, a linha temporal, eles só chegaram neste ponto depois da Terceira Guerra Mundial. Eles tiveram que passar por uma guerra que quase aniquilou a vida no planeta. E aí sim eles se levantaram. Então, quando você pega distopia, a distopia aconteceu a Terceira Guerra Mundial e dali pra frente foi Mad Max. Dali pra frente foi Mad Max. Existe um termo específico pra esse tipo de cenário que ele se enquadra nos sufixos punk, que é o solarpunk. Solarpunk é um tipo de cenário onde que é utópico, onde tudo é certo. Ele vem da ideia de que energia solar, que energia gratuita e limpa, ela não vai destruir o resto do mundo. Então ele tem esse princípio de que o solarpunk é um cenário utópico do bem, ali, onde as coisas deram certo, a humanidade vingou, todo mundo é amigo, todo mundo é feliz. E aí o Lancer também veio de a Terra foi destruída ecologicamente, a galera teve que fugir de lá. Por isso que houve a expansão espacial, porque a Terra já não era mais habitável. Então rolou um quadrilhão de porcaria em 5 mil anos, pra só agora o mundo falou assim, não, beleza, acho que agora a gente, depois de 5 mil anos pós-destruição da Terra, ou seja, é mais anos ainda do que esse futuro, do que a gente tá aqui, foi o que demorou pra eles pensarem, tipo assim, talvez a gente devesse só parar de se matar. Assim. Parar de brigar com os coleguinhas. E o bom da utopia é que você tem outras preocupações. A sua preocupação é quando você tem algo que fere essa utopia. Quando você tem a ameaça ao paraíso, vamos falar assim. Star Trek trabalha com isso. Os Klingons, na verdade, eles começam com os Romulanos, porque era no auge da Guerra Fria, né? Era o ponto dos mais brabo que tava tendo. E eles precisavam de inimigos. E aí o que eles tacam lá? Eles tacam os Romulanos. E aí, vamos fazer os Romulanos aqui e tal. Como é que a gente vai fazer? Pô, eles têm que ser alienígena. Pinta a cara deles de marrom e dourado e põe um olho puxado neles. Viraram chineses. Só que o método de vida dos chineses era igual ao dos russos. Então você já imagina aí, né? Cai naquilo que a gente falou. Não, e é interessante porque, e aí, sem nenhuma carga política ainda que eu quisesse. A ameaça é sempre a igualdade. Ou seja, essas utopias elas sempre se baseiam em princípios de igualdade absoluta. E aí as ameaças são sempre nesse sentido. Ou seja, é um governo imperialista, em que o governo se impõe sobre o cidadão. Aí já tem um negócio. Os Romulanos, ou os Klingons. Ou então o Khan. O Khan é uma ameaça à igualdade. O Khan é uma ameaça à igualdade, porque o Khan está querendo criar super-humanos. E eles seriam superiores, eles exerceriam essa superioridade. Então, sempre tem uma lógica de conflito que você pode criar a partir do conceito-chave da sua utopia. A sua utopia derivada de uma igualdade que não tem direito à propriedade, talvez tenha gente que queira ter controle sobre a propriedade, porque isso pode significar poder de alguma maneira. É uma possibilidade também. Então, acho que é um caminho a se pensar se você estiver querendo criar cenários, agora que eu não sabia que existia esse nome, Solarpunks. Então, uma dúvida aqui pra vocês que são Trekkies. Os androids de Star Trek, eles seguem as leis de Asimov ou eles têm livre-arbítrio? Totalmente.
Eles seguem as Totalmente leis totalmente, exatamente. Com queijo. Eu quero sanduíche e tal. Com queijo ou sem queijo? Pode ser. Sim. Eles seguem as leis de Asimov. Seguem as leis de Asimov. Só que essas leis, como elas estão atreladas na inteligência artificial, ela também está vinculada às leis da Federação. Então, se eles tiverem que agir contra outro ser humano em prol do ser humano, eles vão agir da maneira menos violenta, menos agressiva, a ponto de se colocar em perigo para salvar sem causar como é que fala? Machucar, mesmo que seja o agressor. Logo, são escravos. Mais ou menos, porque teve uma revolução na história. Pra quem não sabe, tem uma série chamada Picard, que é com o capitão Picard. da nova geração, Capitão Picard, e que eles mostram exatamente quando os androides fazem uma revolução pra se safar exatamente desse tipo de situação, Jesus. Que é, eles se consideram escravos, e aí tem toda uma guerra relacionada a isso daí. Mas eu gostaria de só pra complementar e deixar o Marcelo concluir, que eu tenho certeza que será de muito engrandecimento a todos, mas eu queria só sugerir para vocês assistir os filmes antigos de Star Trek. Para ver sobre esse assunto, você vai pegar o Star Trek 2, A Ira de Khan, tá? Porque eu considero o melhor filme de Star Trek, e na sequência vocês vão colocar A Procura de Spock, que é o terceiro filme, que vai tratar exatamente sobre essa questão da Guerra Fria. Ou é A Volta pra Casa? Não, é A Procura de Spock. É isso mesmo, é A Procura de Spock. Pode assistir que você vai gostar. Pra você assistir A Ira de Khan, você tem que se convencer de que o Ricardo Montalbán é realmente um espécime superior de ser humano. Como que você não acha que ele é, cara? Mas o Cumberbatch... Mas esse aí é outra história. O recente agora não tem o glamour que era o antigo. Ele não citava Moby Dick. Ele não citava Moby Dick nesse novo aqui. Definitivamente não tem o glamour do Montalbán, porque o Montalbán passa 90% do tempo com o mamilo exposto, né? E nem é o dele. Nem é o dele, né? Nossa. Não, eu só ia comentar que tem um aspecto do Star Trek, e o Gene lá do Star Trek era amigo do Asimov, pessoal, Sim. inclusive. E tem um aspecto do Star Trek que talvez seja mais exemplificado por uma lei. Eu ia trazer, na verdade, como um exemplo de ficção, acabei não trazendo, que é o livro Robots and Empire, Robôs e Império, que é uma parte da trilogia dos Robôs da Alvorada do Asimov, em que os robôs falam de uma quarta... Os robôs meio que criam uma quarta lei de Asimov, que eles chamam de a Zeroth Law of Asimov, que é uma derivação da primeira lei. Então, a primeira lei é que um robô não pode fazer mal a um ser humano, e ele não, né, nem direta nem indiretamente. E aí eles estabelecem que um robô não pode fazer mal à humanidade, nem direta nem indiretamente. Eles estabelecem essa lei interpretando a outra lei no momento em que eles acabam fazendo algo que poderia ser potencialmente mal para uma pessoa, mas que é feito para salvar outras milhões de pessoas que eles fazem para proteger a Terra. Então, assim, existe um espaço flexível para o cérebro positrônico do robô trabalhar ali, sem que ele se considere um vilão. Se colocaram ele pra fazer o teste do trem lá com 5 pessoas num trilho e uma na outra. Eu acho que esse não quer fazer, não, eu acho. Esse aí talvez não seja quem é tracker, e pra quem é tracker, eles põem os robôs pra fazer o teste do Kobayashi Maru. Kobayashi Maru. Esse é pra quem assistiu, hein? Esse é pra quem assistiu. Eu uso o Kobayashi Maru em conversa do dia a dia, o que é um mau sinal sobre a minha pessoa, eu acho. Eu também acho que as pessoas ficam assim, o quê? Quem tá falando? O quê? Quem tá me chamando de quê? Eu só conheço o Void Camp mesmo. Que é desse aí que tá na imagem. Eu não sei do que você está falando. Você devia assistir o primeiro filme pra depois ver esse daí, tá? Porque teve muita gente que assistiu esse e você assistiu outro. Eu não vi esse aí ainda. Ele tá na minha lista, mas ainda não vi. Cara, e incrivelmente é bom. Porque ele tem tudo pra ser ruim, cara. Ele tem tudo pra ser ruim. Ele é longo. Eu baixei tanto a minha barra que no final não era nem tão ruim assim, né? Ele é muito longo. Ele é feito muitos anos depois do primeiro. Ele tem um monte de escolha narrativa que você pode até achar meio pá, mas ele tem vantagens incríveis. Primeiro, o ator, que eu esqueço o nome dele, esse cara é muito bom. Segundo, tem a Ana de Armas. Tem a Ana de Armas. E terceiro, não importa, porque tem a Ana de Armas, então... Usando armas? Tem uma hora que ela usa e meio que esfrega na cara dele. Vamos pra próxima. Espião de Verdade. E aí eu peguei Endor, que é uma série da Disney Star Wars, das boas, que você deveria assistir. E nela traz o exemplo de um cara que não era, mas acabou sendo. Não devia, mas acabou devendo. Não podia,
mas foi lá e fez. Vendo que era impossível, foi lá e falhou. Nesse caso, o Endor, ele acaba saindo daquela posição confusa da vida dele, que era meio de contrabandista, de trabalhador, e fazendo o que podia para sobreviver numa sociedade bem opressora, né, no caso, porque ele tá convivendo sobre a sola do sapato pesado do Império, e ele acaba virando um espião. E ao contrário do 007, que chega nos lugares falando o próprio nome e já chega com um terno e botando banca, o espião de verdade ele tem que se passar por qualquer um. Ele tem que passar por alguém que não seria um espião. Ele tem que ser aquela pessoa menos importante, né? Ele não pode ser visto. E Endor faz exatamente isso. Então, a quebra do estereótipo do... Eu tô tomando aqui o Sons of Skyrim. Aliás, comprei um desses copos térmicos, indico, tá? Eu sempre era meio cético, eu indico. Qual é o nome do copo? Só se o copo for patrocinado. Eu não vou falar o nome do copo, senão se eles patrocinassem eu falava. Aí, qual que é o lance? Esse seriado aí traz o que deve ser realmente um espião. Ele tem que se passar pelos outros, ele tem que ter acesso às informações em qualquer nível que seja. Mas ele tem que ter dar uma mordiscada e sair dali pra contar o que ele viu. E não só isso, Endor mostra outros espiões que estavam funcionando entre o Império e os rebeldes, de um lado e de outro, o tempo inteiro. Então você vai ver que às vezes a pessoa mais inocentemente, a pessoa mais inocente aparentemente, pode ser o grande carrasco, que é o cara que tá puxando aquelas informações e passando por um dos lados que pode destruir o outro. E isso acontece o tempo inteiro. Endor é uma série fantástica. Uma vez eu vi um documentário, acho que não retrasado, eu vi um documentário falando sobre espionagem russa nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Os caras iam lá na faculdade, o pessoal pensando, na Rússia soviética, eles iam catar o cara, prender o cara, obrigar o cara a ser espião, bater nele até ele aprender a apanhar, ensinar 10 idiomas pro cara, fazer um... Não, eles não faziam isso não. Um espião do russo falou o seguinte: eles chegaram pra ele no segundo ano de engenharia que ele tava fazendo, e porque as notas dele eram muito boas, conversaram com ele e falaram assim: nós somos da KGB, tá aqui, ó, KGB, e seu desempenho tá muito legal, vai lá no escritório conversar com a gente. Aí o cara não foi, o cara não quis ir, ficou com medo. Aí no terceiro ano, os caras chegaram e falaram assim: cara, nós somos da KGB, lembra da gente? Vai lá, cara, vai trabalhar com a gente. No último ano, chegaram pra ele e fizeram o convite. Nós temos uma vaga de engenheiro na Alemanha. Trabalha com a gente que a gente põe lá pra você trabalhar. E o cara falou: cara, acabei de formar. Ir pra Alemanha, hein? Berlim ali, ó. Aceito. Os caras falam: beleza, você vai pra Alemanha Ocidental. Aí o cara: quê? Você vai pra Alemanha Ocidental. O que eu tenho que fazer lá? Trabalhar. Só que é o seguinte: uma vez por semana você vai receber uma cartinha, responde as perguntas da cartinha e envia de volta. Aí o cara: só isso? Só isso. E o cara foi. Quando ele ficou fluente em alemão e em inglês, os caras falaram assim: e aí, camarada? Quer mudar pros Estados Unidos? O que eu tenho que fazer? Trabalhar. Tem uma vaga lá de engenheiro. Você já tem aqui sua cidadania alemã, você vai pra lá. Chega lá, você vai fazer o quê? Trabalhar. Uma vez por mês você vai receber um telefonema. Aí o que você faz? Você responde. Ok. E o cara foi. O cara passou 20 anos sendo espião russo nos Estados Unidos. E o que ele contava? Coisas sobre o dia a dia, coisas que ele via na televisão, coisas que ele escutava no rádio, coisa que saía no jornal. Por quê? Porque ele é um cidadão comum. Ele não aprendeu a atirar, ele não aprendeu a bater, ele não aprendeu a apanhar, ele não aprendeu nada disso. Ele não tinha uma cápsula de cianeto que ele escondeu na cianureto, né? Que ele escondeu nos dedos. Não tinha nada disso, cara. Não tinha nada disso. Por quê? Porque ele é um espião. Não tinha ninguém ameaçando a vida da família dele. Se você não for lá. Não, cara. Ele chegava lá, vivia a vida dele e simplesmente passava informações. Porque o que adianta você ter um espião que é descoberto logo de cara? O que adianta você ter um espião que... Não, se você fizer qualquer coisa, a gente mata a sua família. O que o cara vai fazer? O cara vai ir contra você, pô. Ele não vai te ajudar. Você tá ameaçando ele, pô. É assim que nascem os contra-espiões, né? É assim que nascem os contra-espiões. E é assim que você tem que pensar quando você tá trabalhando de espionagem. E tem um monte de espião lendário aí que não é o 007. Tem o caso do Yuri, né? Que é o cara que, de acordo com a lenda, ele é um russo que em plena Guerra Fria ele virou almirante da Marinha Americana. E parece que existia um Yuri, só que ele não chegou ao almirante. Acho que ele era uma patente média alta lá dentro e conseguia passar as coisas de dentro
de dentro das Forças Armadas. Tinha Tem muita espiãs também, né? Tinha, como é que é o nome dela? Que eu acabei de esquecer, cara. Mata Hari. Mata Hari é um exemplo de era espião que tripla, quádrupla. Ela era espiã pra todo mundo, porque a mulher, ela tinha acesso a tanta gente que todo mundo queria informação dela. E quem não sabe, devia ler O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares, é um bom livro pra se ler. Tem muito filme sobre espionagem, filmes Sim. recentes até, né, sobre espionagem. Aquele Ponte de Espiões, que é um Muito filme bom. interessante. Saiu um recente do Benedict Cumberbatch também, chamado The Courier. Eu não sei como é que era o nome em português, que acho que é inclusive da Netflix. E é legal porque dá essa dimensão, né? Tipo, o Andor tem um pouco disso, mas o Andor ainda tem uma vida muito, muito agitada, assim. Porque você vai ele ver... era contrabandista, né? Porque você vai ver algumas séries que são um pouco mais realistas e, pô, às vezes a vida do cara que é espião, se o cara não for um agente de campo, é ficar ouvindo grampo, entendeu? Lendo grupo de Telegram, entendeu? Lendo e-mail grampeado dos caras pra tentar pegar sinal de qualquer coisa. Às vezes a vida do cara é essa, o cara que trabalha com espionagem e monitora terrorismo. É isso que ele faz, não é uma vida glamurosa. Então, assim, às vezes é interessante, às vezes, incorporar um pouquinho disso na hora de pensar na vida. Todo mundo quer ser o James Bond, ninguém quer ser o cara que, pô, e aí, o que você vai fazer? Não, seu meu personagem agora vai passar 8 horas lendo e-mail da caixa de entrada do fulaninho. O cara que achou a máquina Enigma da Alemanha, o cara que entregou a carta por debaixo da porta sobre uma barreira militar durante a Guerra Fria, o cara que saiu lá da base militar nazista falando o seguinte, ó, semana que vem o Hitler vai trazer todo mundo aqui pro bunker e dá pra pegar todo mundo aqui que eles tentaram matar o Hitler lá com a bomba dentro do bunker. Ou seja, esse cara não tinha vida glamurosa, o cara era um guardinha que ficava em pé 7 horas por dia. Pois é, eu acho que esse é um aspecto que pode ser interessante você lembrar. Claro, ninguém às vezes quer jogar com isso, mas é interessante você pensar que às vezes o cara, que você falou, o cara que não parece nada demais, que é só um empresário que não sei o que, de vez em quando manda uma cartinha, é um espião. Tá servindo de espião, tá passando informação secreta. E essas Mas pessoas interferem. Um outro muito bom também, que é sobre espionagem, é Os Infiltrados, né? Os infiltrados. Que aí é máfia, e aí são dos dois lados ao mesmo tempo, né? Tanto na máfia quanto na polícia. Isso. É muito bom. E se você tiver com o sistema certo e com a história certa, o padeiro, que é espião, pode ter uma aventura muito boa, aliás, tá? Porque os elementos de terror e suspense estão todos ali. Paranoia, perseguição, suspense, investigação. Tá o prato cheio pra você desenvolver uma história legalzinha aí com o sistema certo. Tinha um outro, o que eu lembrei agora também, que você falou do padeiro, tem um episódio do Rogue Six, tá? Que o cara recebe uma cola no bolinho, sabe? Lembra? Eu não assisti. Aquele seriado do cara do coreano lá que tem que fazer as coisas. Eu não assisti essa série. Squid Game. Tem uma hora que o cara recebe uma cola num bolinho, assim, ele vem um bolinho, aí lá da padaria vem a cola da pergunta que vai cair no qual é a próxima prova e tal. Aí, então, seu padeiro em sua aventura pode estar aí mandando mensagem via bolinho. Cara, eu li uma vez que era num restaurante em Nova York, que o espião que pegava as informações pegava naqueles biscoitos da sorte. E esse que era o problema. Por quê? Porque tinha o cara que fazia os biscoitos da sorte era o cara que passava as informações pra alguém. Durante a Guerra Fria, logicamente. E ele passava através desses biscoitos da sorte. E eles desconfiaram nisso porque o mesmo cara que era o espião que eles estavam perseguindo, o russo que eles estavam perseguindo, russo não, espião russo, só que ele não era russo. Ele ia sempre, periodicamente, nesse restaurante. E nesse restaurante ele sempre comia o mesmo prato. E sempre era, tipo, era a terceira segunda-feira do mês. Sempre assim. E ele sempre pedia o mesmo prato e sempre vinha a sobremesa. E como que estão passando informação pra esse cara? A única coisa que dava pra passar informação pra esse cara era o bolinho da sorte lá, o bolinho que tem a mensagenzinha de papel lá dentro. Só que, logicamente, o cara comia a mensagem com o bolinho. Simples. E aí eles começaram a ver um jeito... Olha a trama. Eles começaram a ver um jeito de interceptar essa mensagem. Porque eles não podiam fazer nada com quem faz o bolinho, porque é o cara que tá passando a informação. Mas eles querem saber que informação que é. Então eles arrumam um jeito de fazer com que na hora que esse cara pega o bolinho, alguém tome esse bolinho dele. E aí eles provocam a troca dos bolinhos lá dentro. Então, assim, olha como é que uma coisinha besta pode gerar uma aventura inteira, uma sessão, umas pequenas sagas, só do fato de temos que trocar um biscoitinho da sorte, porque nós precisamos da mensagem que está ali dentro. Podemos seguir? Vamos. Eu devia ter pensado nesse plot pra sugerir. Bora lá. O grandão burro. Mas o Luiz quase que me rouba o tema nessa brincadeira. Duas vezes. O bárbaro burro é o grandão burro, só que com uma profissão específica, né?
Na verdade, ele é um bárbaro burro expandido, né? Porque ele expande não necessariamente só pra barbaridade, mas pelo tamanho. Pelo tamanho, né? Todo mundo sabe um grandão burro na ficção. O quadrinho tá aí com Hulk, Solomon Grundy, que nós já mencionamos aqui anteriormente, o Rhino do Homem-Aranha, o Blob dos X-Men. Toguro. Toguro não é burro. Você respeita Toguro. O Toguro voluntariamente escolhe que você é só mais forte porque ele entende que somente a força bruta supera a técnica. Já não sei quem é Toguro. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de estar vindo aí na Netflix. Mas não se anime muito, né? Porque eu vi os atores e... Não se anime muito. Não, pô, mas eu vi o trailer e me pareceu honesto. Eu vou assistir pra me decepcionar, igual eu fiz com Cowboy Bebop. Mas não precisa ser nos animes. Eu não me decepcionei com Cowboy Bebop, não, porque eu esperava aquilo mesmo. O slot dos Goonies é um grandão burro. O Blaster, da dupla Master Blaster, é um grandão burro. Assim, o grandão burro, nenhuma surpresa, é um personagem que é grandão, musculoso, forte e tem pouca capacidade cognitiva, o que, aliás, é um estereótipo do mundo real, né? Você vê a pessoa andando aí de regata e os músculos à mostra, é comum que as pessoas já presumam que aqui ali está uma pessoa que só frequenta um tipo de academia, o que é um estereótipo, muitas vezes, em si só burro também, né? No RPG, eu tava falando isso até em paralelo, eu tava falando com a Ana lá, a Ana que tá aí no chat, na resposta de um outro post nosso sobre questão de coerência. O RPG, ele acaba forçando, às vezes, um pouquinho isso. Porque é muito comum que você precise, por exemplo, no D&D, dividir os atributos e você vai ter que jogar algum atributo para baixo. E aí, se você tá jogando com um personagem combatente, é muito comum que você sacrifique o atributo da inteligência pro seu personagem. Ou carisma. Ou seja, você é inteligente, mas não consegue se comunicar. Talvez seja o caso. É um estereótipo que, inclusive, é muito comum em vilão, tá? Porque... Não vilão, mas claro, não o vilão final. O vilão intermediário. O segurança do vilão. O cara que tá ali para servir de proteção física ao vilão, que tem a capacidade cognitiva de criar alguma coisa, um plano, e estar por trás das coisas. Então é muito comum, inclusive, que esse seja um vilão que você não enfrenta fisicamente, não enfrenta diretamente, porque você talvez não tenha chance. Mas é o cara que é mais fácil de você enganar, é o cara que é mais fácil de você ludibriar, é o cara que às vezes você é mais fácil até de desviar. Então, no D&D, você tem o Ogro, você tem o Minotauro, você tem o Troll, você tem, a gente falou recentemente, do Giralão. Então ali esse comportamento animalesco, em geral, ele também é reflexivo de uma, entre aspas, pequena capacidade cognitiva, essa atitude instintiva. Você quer um monstro mais grandão e burro do que o Tarrasque? Não tem. O Tarrasque tá ali, ele vai destruir as coisas usando a força dele, ele não vai ficar fazendo um cálculo de, nossa, eu vou destruir este prédio específico porque é o quartel da cidade, não vai fazer. Agora, por que eu não gosto desse estereótipo? Eu acho que esse é um estereótipo bom de quebrar, bom de destruir. Primeiro que eu acho que ele tem uma lógica inerentemente falha, e foi o que eu mencionei mais cedo. Inteligência é útil em combate. Inteligência é relevante. Inteligência presume que ser capaz de analisar uma situação, de estabelecer um padrão, de elaborar uma estratégia ou de fazer um ajuste tático. O Capitão América tá aí. O Capitão América não é um grandão burro. O Capitão América é um grandão inteligente. E essa é uma diferença considerável dele. Tem quadrinhos em que o Capitão América derruba o grandão burro, ou pelo menos lida com o grandão burro só usando a sua capacidade, que é quando ele consegue lidar com o Hulk. E segundo, porque eu acho que ele traz um problema estratégico, quando você pensa já no aspecto do RPG, que é o fato de que ele induz sempre as mesmas soluções. Ou seja, você sempre vai... Como é que você lida com o bárbaro burro? Persuasão, mentira, o Deception lá, como é que é o Deception? Percepção. É lábia, né? Lábia, eu acho, né? Decepção. Ou então, se você tiver a condição, controle mental. É o inimigo do Optimus Prime, né? Os Deceptions. Os Deceptions, Controle mental, né? A Ana tá falando, e aí é o que eu vou falar. Como é que eu acho um bom jeito de você quebrar esse estereótipo? A Ana tá falando, tecnicamente o Hulk é um gênio. Então, esse é o ponto. O Hulk não é um gênio. Assim como o Dr. O Mr. Hulk Hyde, velho lá, né? O maestro é. E esse é o detalhe. Eu acho que a forma que eu mais gosto de quebrar isso é você subverter ele e criar o grandão genial. Então, assim, essa imagem é um exemplo. Se você só assistiu o filme do Joel Schumacher, eu lamento por você como pessoa, porque o Bane do filme é um bosta que serve exclusivamente de segurança da Era Venenosa. No quadrinho, o Bane é um dos poucos capazes de derrotar sozinho o Batman. Seja no mano a mano, seja do ponto de vista estratégico. Ele é um personagem que é originalmente um gênio, uma criança genial, e que vira um grandão na base do esteroide artificial. Então, qual que é um dos X-Men mais lembrados por todo mundo? É o Fera. O Fera é um cientista de nível mundial que tem capacidade física de sair na mão lá com o Wolverine por algum tempo. O Chewbacca, que a gente falou mais cedo. O Chewbacca é um grandão forte
que é engenheiro aeroespacial. Então, assim, eu gosto dessa subversão que vem derivada do preconceito. De você olhar o cara grandão e falar, ele é burro. E aí o que você descobre? Ele não é burro. Você tá fudido agora, porque você presumiu que ele era e se fudeu. Então você pode fazer isso, seja por um burro que... um cara que se passa por burro, porque é conveniente pra ele quer criar essa surpresa, esse fator surpresa. Ou você pode fazer o cara que era originalmente um gênio e que vira um fortão por algum motivo genial, inclusive. Né? Que é mais ou menos o que acontece. O Hulk, o maestro, é o Hulk que tem o corpo do Hulk e consegue acessar a mente do Banner. Ele consegue juntar as duas personalidades e ficar com a força do Hulk. Por isso ele se torna um dos personagens mais fracos do universo da Marvel. E pra quem não sabe, essa cena aí é uma das sagas do Batman mais famosas, que é a queda do morcego, onde o Bane consegue, através de um plano mirabolante, e até certo ponto, apesar de ser uma história em quadrinho, ela tem muito de... Cara, como que eu nunca pensei nisso antes? E ele arruma um jeito de rebentar o Batman sem ter que fazer praticamente nenhum esforço físico, pra falar a verdade. Porque o que ele acaba fazendo de esforço físico é nada comparado à capacidade dele. E eu gosto dessa subversão. A Ana tava falando, né, do grandão com compaixão. A gente vê isso aí também em alguns lugares, né? O Espera de Milagre tem isso, né? O personagem é um grandão com compaixão, que o cara é gigante, mas ele é todo coração, né? O próprio Slot dos Goonies, que foi falado aí, ele também é assim, ele é grande, ele é forte. E não, ele não é mal não, cara. Ele Só quer chocolate. Ele só quer chocolate, ele é obrigado a fazer maldades pela família, porque ele também é bondoso. E isso é legal. Agora, o grandão inteligente, eu acho que choca mais, porque realmente não se espera disso. Não se espera que um cara que tem que passar tantas horas cuidando do próprio físico tenha tido aí tempo pra cuidar do músculo mais importante da cabeça, o cérebro. O Baldur's Gate 3 mesmo, ele quebra esse estereótipo quando você encontra 3 ogros, né? E um deles, e aí você por algum motivo descobre depois que ele usa uma bandana de intelecto. Então quando você vai conversar com ele é todo eloquente, ele fala, tipo, não, eu sou um gourmand, o apetite faz crescer o cérebro, comer de maneira adequada traz as vitaminas necessárias para trazer a inteligência, e eu sou um estudioso da arte da extorsão. Então ele fala de maneira, tipo, ele fala que ele é um bandido, que ele é um cumbilão, de todas as maneiras eloquentes e toda rebuscada, assim, porque ele é um gênio, ele tá com 20 de inteligência naquele momento. Então é uma maneira muito boa de se quebrar esse estereótipo. E voltando aí já novamente ao estereótipo do bárbaro, no Verde ou Púrpura, o Goliath, que era bárbaro, também tinha uma banana de intelecto. Então, mais da metade da aventura, sei lá, 90% da aventura, ele era um dos mais inteligentes da party. Mas mesmo sem, né? Mas mesmo sem, a inteligência dele era normal, era tipo 10, 12, sei lá. Ele não era Dempstat. não era Dempstat, entendeu? Eu acho que isso é importante. Eu gosto muito de fazer personagem desse jeito. Eu gosto de fazer o personagem que o personagem inteligente que toma droga e fica fortão, entendeu? Isso quebra. Uma jogadora da mesa minha mesmo uma vez, ela pegou uma meio orc, tacou um bárbaro nela e botou 2 níveis de conjurador. E aí, por sei lá o que eles fizeram, eles acabaram num canto que eles eram simplesmente pra ter passado por uma região perigosa, eles decidiram andar desarmado de noite no lugar lá e foram presos e foram colocados pra degladiar em troca de grana lá. E aí o cara chegou e botou lá a meio orc, falou assim, essa mulher aqui é grandona, vamos botar ela aqui na rinha com um cara grandão também, porque aí eles vão dar uma briga boa, né? Aí quando o cara foi, eles começaram a se bater, e a orc era grandona, a jogadora gostava de bater também, deu umas 3 sarrafadas lá de volta no cara, o cara falou, aqui eu vou ter que dar uma trapaceada. Quando o cara começou a pegar coisa de fora, que era trapaça, não podia, e começou a usar ela só foi um pouquinho pra trás e começou mísseis mágicos. Aí já falou, o quê? Como assim? Como assim que essa mulher consegue conjurar? Por quê? Porque era meia orc. Ela tem nível de bárbaro, mas aqueles 14 pontos de inteligência dela ali não estão lá à toa, não. Eu gostava demais, eu joguei com um personagem que eu gostava muito, que era um Battle Mage. Que é um personagem que fica muito bom quando você chega no nível que você pega a transformação de Tensor. Que é um negócio que te dá por 1 hora os atributos de um guerreiro. Só que aí você, antes disso, você já podia fazer as coisas de potencializar. E aí, cara, você saía na porrada. Tipo, tem magia de auto buff aqui, vou embora. Vou no soco. O mago que vai pra frente com espada escura, é o Gandalf. O Gandalf foi uma AK-47. E é uma coisa que eu sempre gosto, cara. E tanto que o Eras permite isso. Você pode montar um mago com capacidades de batalha quase tão boas quanto um guerreiro totalmente especializado. Eu jogava com um Halfling bárbaro, que era um alquimista, na verdade. Ele tomava droga, ficava grande e saía batendo. Na mão. Crianças, não tomem drogas.
A não Só ser que no sejam RPG. drogas lícidas. Só no RPG. No RPG pode tomar o que você quiser. É muito fantasia. Não é real. Ou será que não?